senhores, no vídeo de hoje nós vamos estudar razão e proporção entre segmentos. Mas antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, a gente precisa relembrar alguns conceitos, como por exemplo, o que são segmentos de reta, o que é uma razão e o que é uma proporção. Então veja só, segmento de reta são partes de uma reta, tá? São partes de reta que possuem um ponto final e possuem um ponto inicial, e dessa forma eu posso medi-los. Vamos dizer aqui que eu tenho aqui uma reta R. Essa reta R, ela pode ser dividida em vários segmentos, ó. Aqui vamos dizer que eu tenho os pontos A, B, C, ponto E aqui. Então, aqui eu tenho vários segmentos de reta. Eu posso destacar aqui, ó, um segmento AB é um segmento de reta, o segmento AC é outro segmento de reta, o segmento BE é outro segmento de reta. Ou seja, são partes da reta que eu posso destacar, ter começo e fim, ó. Posso botar aqui, ó. Esse aqui é o segmento AB, tá? Ele tem começo e tem fim e por isso eu posso medir, ok? Por sua vez, razão. O que é uma razão? Uma razão é uma divisão, tá? Coloca isso na sua cabeça. Razão é uma divisão, tá bom? E a gente representa ela em forma de fração. A gente representa uma divisão por fração. Então, a razão entre os números A e B, eu posso representar dessa forma aqui. Lembrando que, como eu não posso ter zero aqui no denominador, né? Eu não vou poder dividir por zero, então o meu B vai ter sempre que ser diferente de zero, ok? Isso é uma razão. E uma proporção, por sua vez, o que seria uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Quando eu tenho a razão A e B, entre os números A e B, iguais à razão entre os números C e D, eu vou estar diante de uma proporção, ou seja, quando eu tenho duas divisões com o mesmo resultado, ok? Eu vou estar diante de uma proporção. Então, relembrados os conceitos de segmento de reta, razão e proporção, a gente vai entrar no nosso assunto propriamente dito, que é razão e proporção entre segmentos de reta. Primeiro, a gente vai ver razão entre segmentos de reta, tá joia? Vamos ver aqui. Razão entre segmentos de reta, ó. Eu tenho aqui este segmento de reta aqui, ó, que vai de A até, e ele está dividido em vários outros segmentozinhos. A gente vai considerar que cada pedacinho desse aqui tem 1 centímetro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho o segmento AB, eu tenho o segmento BC, eu tenho o segmento CD, eu tenho o segmento DE, eu tenho o segmento AC, não tenho? Se eu pegar daqui pra cá. Eu tenho o segmento BD, se eu pegar daqui pra cá. Enfim, eu tenho vários segmentos de reta. E aqui ele lhe pede, calcule a razão entre os segmentos AB e AD. Vocês lembram, né, que quando a gente bota esse tracinho aqui em cima, é porque é o segmento de reta, para representar que é um segmento de reta, né? Então, ele quer a razão entre o segmento AB e AD. O que é que ele quer aqui? Ele quer que você faça esse cálculo aqui, ó, gente. A gente não viu que a razão é uma divisão e eu posso representar como fração? Então, aqui, eu só vou fazer, ó, AB dividido por AD. Essa é a razão entre os segmentos AB e AD. E agora eu preciso saber o tamanho desses segmentos. Eu não já dividi aqui que tem 1? Então, vejam só. AB, eu vou ter quanto aqui, ó? 1, 2, 3, né? AB eu tenho 3 centímetros. E AD, eu tenho quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9, né? Pelo amor de Deus, aconteceu isso, o que a gente pode fazer? Simplificar. Sempre que possível, você tem que simplificar. Eu sei que muitos perguntam, ô Paulo, se eu deixar assim, tá errado? Tá errado, tem que simplificar, tá, gente? Porque a simplificação vai facilitar a sua vida, tá joia? Brincadeira, não tá errado, mas tá incompleto, tá bom? Então, pode simplificar, simplifique, tá? O completo é simplificado. Então, vamos lá. Eu posso simplificar como aqui? Eu posso dividir tudo por 3, não posso? Então, 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Então, quem é a razão entre os segmentos AB e AD? 1 sobre 3. Da mesma forma, se ele pede para você calcular a razão entre os segmentos BC e CD, ó. BC e CD. Vamos lá? Ó, como é que fica isso aqui?
BC, né? E CD. Vamos calcular a razão. Qual é a medida do BC? Ó, cuidado, viu? Qual é a medida? A medida é 1, 2, 3, 4. É a distância entre eles. É 4. E qual é a medida do CD, ó? 1, 2, não é? Então, aqui, ótimo, eu posso fazer uma divisão, né? 4 dividido por 2 vai me dar uma divisão exata, que vai me dar 2, ok? Então, quem é a razão entre BC e CD? 2, tá? E aí, quando é que a gente vai estar diante de uma proporção entre segmentos de reta? Vamos lá? Quando é que a gente vai estar diante de segmentos de retas proporcionais? A gente já viu que uma proporção é uma igualdade entre duas razões, ok? Então, aqui eu tenho 4 segmentos de reta, ó. Segmento AB, CD, EF e GH. Se eu pedir para que você calcule a razão entre os segmentos AB e CD, ó, AB tem 2 centímetros, CD tem 4, ok? Qual é a razão entre eles? A gente simplifica, né? Divide tudo por 2, eu vou ter, né, isso aqui. Ou posso ainda dizer que é 0,5, não posso? Aqui, razão entre o segmento EF e GH, ó. EF e GH. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 3 sobre 6. Simplificando, dividindo tudo por 3, eu vou ter 1 sobre 2, né? Que vai ter o que aqui? Eu vou ser meio. Vejam que tanto o resultado dessa divisão quanto dessa foram iguais. A razão é a mesma. Se a razão é a mesma, eu estou diante de segmentos proporcionais. Então, eu posso dizer que, ó, isso vai implicar que, ó, o segmento AB está para CD, a razão AB está para CD, é proporcional a essa razão aqui, ó, EF está para GH. Estou aqui entre segmentos proporcionais, tá bom? Porque suas razões são iguais, ok? Aí a gente vê como é que isso pode ajudar a gente na prática. Então, vamos lá? Da seguinte forma, ó. Descobrindo a medida de um segmento. Ele vai nos ajudar a descobrir a medida de um segmento. Então, vamos ver esse probleminha aqui, ó. Ele diz, os segmentos AB, CD, EF e GH são proporcionais. Ele já afirma que são proporcionais. Se ele diz que são proporcionais, a gente sabe o quê? Que suas razões são iguais, não é isso? Não é igualdade entre razões? Então, suas razões são iguais. Então, sabendo que as medidas dos segmentos AB, CD e EF são, ó, ele deu as medidas. AB é 10, CD é 15 e EF é 20, não foi respectivamente? Então, calcule a medida do segmento GH. Aí a gente vai recorrer justamente a isso que a gente sabe aqui, ó, que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, se eles são proporcionais, nessa ordem a gente vai botar aqui, ó, AB, tá? Proporcional a CD, não é isso? E EF, proporcional a GH. Quem é a medida de AB, gente? 10, né? Então, 10 vai estar para 15, que é assim que a gente lê uma razão. AB está para CD. Assim como EF está para GH, é assim que a gente lê a proporção, tá bom? Então, eu vou dizer que 10 está para 15, assim como 20 vai estar para o segmento GH, né? Que foi o único que ele não nos deu a medida, não é isso? Ó, AB, CD, EF, GH. Então, e ele diz que são proporcionais, então tem uma igualdade. AB está para CD, como EF está para GH. 10 está para 15, como 20 está para... Aí eu vou usar uma propriedade fundamental das proporções que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, basta eu multiplicar aqui, ó, esse por esse, que o resultado vai me dar o mesmo que eu multiplicar aqui, ó, multiplicando de borboletinha. Então, vamos lá, ó, 10 vezes o segmento GH, eu vou ter aqui 10 GH, vai ser igual a 15 vezes 20, quanto é que eu vou ter? Ó, 2 vezes 5, 10 a 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, não é isso? 300. Então, o segmento GH vai medir
300 dividido por 10. Ó, o segmento GH vai medir 30 centímetros. Tá vendo que legal? Como eu, sabendo dessa relação entre razão e proporção entre os segmentos, eu consigo descobrir o valor de um segmento quando são dados os outros três. Bom, meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Esse assunto é bem simples, tá? Na próxima aula a gente vai continuar ainda falando sobre polígonos semelhantes, tá? E a gente vai usar esses conceitos daqui de razão e de proporção. Eu vou deixar uma atividade para vocês lá na plataforma e também lá no Google, né? Vocês respondam qualquer dúvida. Entre em contato comigo. Um beijo grande e até a próxima.